Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo informativo para vocês, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e que talvez muitos de vocês ainda não ouviram falar. Eu acho assim muito legal, porque é fácil da gente ver na prática esse assunto que a gente vai falar acontecer no nosso dia a dia. Então solta a vinheta aí e vamos embora pro vídeo. Vocês já pegaram uma cerveja na mão quando ela estava bem geladinha mesmo, e aí conforme você rela na cerveja, ao momento que você abre ela, ela se congela inteira? Então, isso é o que a gente conhece como estado de sobrefusão de uma substância. E no caso, por exemplo, quando essa substância está abaixo da sua temperatura de fusão ou abaixo da sua temperatura de solidificação. Porém, ela ainda permanece em estado líquido, certo? E, bom, isso acontece muito, pessoal, porque essas substâncias elas sofrem um resfriamento de maneira muito gradativa, muito lentamente, sem que haja provocação ou agitação, da sua massa. Por isso que é um estado de equilíbrio muito, mas muito instável, ou esse estado também é conhecido como meta-estável. Legal! O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente jogar, por exemplo, um cristal correspondente do material naquele líquido em estado de sobrefusão, parte do líquido, ou dependendo da temperatura em que ele esteja, toda a sua massa líquida se solidifica, assim, de uma maneira muito rapidamente. Um dos materiais bastante conhecidos, que, como eu citei aqui, a gente tem a cerveja, por exemplo, mas a gente pode citar também os refrigerantes, sucos, tá? A água, por exemplo, só uma curiosidade aqui, em 1 atm, em estado de sobrefusão, ela pode chegar a uma temperatura de menos 48 graus Celsius, sem cristalizar. Porém, isso já é um pouco mais difícil de ser feito em laboratório, justamente porque a temperatura de fusão ou solidificação da água já é baixa, ou seja, em 0 graus Celsius. Para analisar o estado de sobrefusão de um material, por exemplo, eles pegam aqueles materiais cuja temperatura de fusão e solidificação se dão acima da temperatura ambiente, por exemplo. E aí quando você as resfria e deixa esse resfriamento de maneira lenta, ela chega à temperatura ambiente, por exemplo. Por que eu estou falando ponto de fusão e solidificação? Porque é o mesmo ponto, A diferença é que solidificação você está abaixando a temperatura e liquidificação você está aumentando a temperatura até chegar naquele ponto. É mesmo? Beleza? Um exemplo desses materiais que tem uma temperatura de solidificação acima da temperatura ambiente é o tiosulfato de sódio, que tem a sua temperatura de fusão em torno ali também de 48, 47 graus Celsius, só que positivo. Por quê? Então, como ele é um cristal nessa temperatura, como eu falei, quando a gente aquece uma temperatura acima de 48 graus, ele se liquefaz. Quando então cessa esse aquecimento e deixa resfriar lentamente, ele chega à temperatura ambiente, por exemplo, sem se cristalizar. Então, pessoal, vamos entender agora esse assunto, sob uma ótica de um dos gráficos que já foram apresentados aqui nas aulas do Numberflix, nessa mesma playlist de termodinâmica. É só você procurar nas aulas. Quando a gente falou também aí do gráfico que representa as variações de calor latente e calor sensível, tá? Cola lá naquela aula então, se você ainda não assistiu. Então vamos lá, utilizando esse gráfico aqui, vou colocar aqui no slide para vocês, a gente pode observar aqui, por exemplo, algumas diferenças entre ambos. Primeiramente, o ponto 2 do gráfico, ele assume essa forma aqui, entre o ponto 2, 5 e 6, porque fisicamente falando, o que foi observado experimentalmente, é que durante o processo de cristalização do material, ou seja, quando você agita aquele material em estado de sobrefusão, ocorre ali uma súbita, uma mudança de temperatura para o ponto de fusão, que é o ponto de número 6, de forma muito rápida e abrupta, mesmo o material não recebendo nenhuma energia externa. Mas por que isso ocorre? E o que isso quer dizer? Que essa mudança ocorreu de forma adiabática, pessoal. O que é adiabática? Justamente é o que eu disse. Não há troca de calor com o meio. Se não há troca de calor com o meio, e se esse processo, uma observação aqui, já foi tratado nas aulas, se esse processo ele é reversível,
O que significa? Que é também um processo isentrópico. Não há variação de entropia, porque ele justamente por ele ser reversível. Se você não entendeu isso, você está moscando aqui no canal, volta lá, assiste as nossas aulas, eu tenho certeza que você vai compreender todo o conteúdo que a gente apresenta aqui. Teve alguma dúvida nas aulas? Deixa nos comentários, manda um DM pra gente no Instagram, @numberflix, que a gente também está resolvendo vários exercícios aí que a galera pede pra gente. Tá? Alguns a gente até faz vídeo aqui no canal, como o Bruno já fez no nosso vídeo anterior aqui, beleza? Então, vamos entender aqui. A passagem do estado líquido para o estado sólido, tá, implica numa diminuição da energia potencial das moléculas. O que isso quer dizer? Que como a cristalização ela se dá de uma maneira muito rápida, a troca de energia com o material e o meio, entre o material e o meio, é desprezível. Processo adiabático. Ok? Resolvido. Ou seja, a diminuição da energia potencial ela resulta no aumento da energia cinética molecular. Como a gente viu nas aulas anteriores, né, isso está inteiramente relacionado com a temperatura. Tá? Ou seja, macroscopicamente, esse aumento da energia cinética é medido através da temperatura em laboratório, em termômetro, seja qual instrumento for utilizado. Também falamos de termômetro a gás, aulas de escalas termométricas, tá? Então, você mede essa temperatura, que é o nível de agitação cinética das moléculas, energia cinética das moléculas. Então, a gente pode resumir em forma de equação, que é o que vocês serão cobrados no vestibular caso caia esses assuntos relacionados à sobrefusão, é o seguinte. Olha lá, a gente pode fazer as equações a partir dos pontos apresentados no gráfico. Então a gente tem aqui que o ponto Q26 é igual ao calor, né, do ponto Q26, que é essa reta inclinada para baixo, declinada, né? Que o calor, né, entre os pontos Q26 é o caminho entre o ponto Q25 e o ponto Q56, tá? Só que como a gente viu que a variação o calor ali entre o ponto Q5 e 6 é igual a zero por ser adiabático, não há troca de calor com a vizinhança, resulta que o calor do ponto Q26 é igual ao calor do ponto Q25. Observando e tendo os conceitos já entendidos das aulas anteriores, a gente entende que o ponto Q26, o que significa isso? Que a temperatura ela está entre o ponto Q26 era de onde ela estava líquida, em estado de sobrefusão e se solidificou. Essa variação de estado, né, a gente viu que é ocasionada pela variação de calor latente. Por isso aqui na fórmula está colocado ms vezes ls, ou seja, a massa que se solidifica vezes o calor latente é igual o ponto Q25 é o ponto que a gente está vendo a temperatura variar. Ou seja, entre o ponto Q25, observando no gráfico, a gente tem ali ó, o θF, que a gente chamou de θF, que é o θ de fusão, e o θI. Então a gente tem m vezes calor específico do líquido, porque o material está líquido, abre parênteses, variação de temperatura, que macete, MC ΔT. Então a temperatura final, que é o respondente ao ponto 6, é θF, menos temperatura inicial, que é a temperatura abaixo do ponto de fusão, beleza? Que é o θI. Beleza, pessoal? Então assim, ó, analisando um pouquinho mais a fundo, a gente pode notar que a quantidade de massa que vai solidificar, ela depende justamente dessa diferença de temperatura entre o ponto de fusão, entre o ponto de solidificação e a temperatura na qual o material se encontra em estado de sobrefusão, tá? Por quê? Porque é somente essa diferença que representa e corresponde à quantidade de calor sensível entre os pontos ali 2 e 5 e mudança de estado entre os pontos 5 e 6. Tá? Então, por exemplo,
Suponha que o material ele tem aqui, vamos dar um exemplo prático. Inventei esses dados, tá? Tem, por exemplo, um ponto de fusão de 53 graus e ele é resfriado até 30 graus, tá? Com calor latente de 4,6 e calor específico sensível de 0,3 calorias por grama grau Celsius, sem se solidificar, tá? Então o que acontece quando a gente agita o material? Só a gente colocar a fórmula que a gente acabou de aprender, substitui os valores de calor latente, calor sensível, temperatura final e inicial, que a gente observa aqui que nessas condições 85% da massa líquida se solidificou. Então a gente também consegue, através de cálculos, saber qual a temperatura a substância deveria ser resfriada em estado de sobrefusão, óbvio, para que toda a massa se solidifique. Como é que a gente faz isso? A gente só iguala a massa ms, faz ela igual a m, certo? Então a massa S da fórmula, a massa sólida, ela vai ser igual a massa m, que representa a massa total. Então aqui fazendo essas manipulações algébricas, a gente tem aqui que a temperatura inicial do processo de solidificação do material tem que ser igual à temperatura de fusão menos, abre parênteses, a razão entre o calor latente dividido pelo calor específico. Certo, pessoal? Então, conteúdo completo aqui para vocês sobre fusão, tá? Também conhecido aí, vocês podem ver no vestibular como superfusão. Deixa o like aí nos comentários, por favor. Ajuda a gente, compartilha no Facebook, manda DM pra gente no nosso Instagram, vê os nossos exercícios que a gente coloca nos stories. Dá uma força pra gente, compartilha com a galera aí, que todo mundo vai passar no vestibular, hein? Beleza? Valeu e fui!